Obrigada pelo convite para participar e a contribuir para esse seminário tão interessante. Minha reflexão está em estreita correlação para apresentar nos primeiros dias e também, como já foi dito, preparei um vídeo. A toma de decisão na igreja, o desafio pendente. Como qualquer outra organização, instituição, a Igreja Católica vive de decisões. Como escreve Luhmann, toda organização está constituída operativamente por decisão. E a toma de decisão é o problema organizativo mais vital do nosso tempo. A reflexão sobre a sinodalidade que estamos desenvolvendo toca a forma, a maneira de organizar essas relações e as estruturas, o exercício do poder e a autoridade. E se queremos superar o modelo da igreja piramidal, hierárquica, e adotar a sinodalidade como um modo vivente e operante da igreja, temos que repensar a toma de decisões a todos os níveis, sobretudo nas paróquias e igrejas locais. Temos que pensar em um desafio fundamental, uma pergunta fundamental. Como repensar ou decidir para que seja uma expressão autêntica de uma igreja sinodal e contribui à maduração da consciência e à prática efetiva de uma igreja sinodal? Como podemos fazer realidade hoje o que dizia o antigo princípio do disco justiniano, lembrado por Congar, o que concerne a todos e todas deve ser debatido e aprovado. Na igreja, a forma de vida da comunidade se desenvolve principalmente em torno à dinâmica de comunicação unilateral do clero se caracteriza por dinâmicas comunicativas e participativas, unidirecional, de cima a baixo, de um a todos, através da palavra e da autoridade derivada. Como escreve Alfredo Borraça, o exercício da autoridade pessoal na Igreja Católica está marcado hoje por uma insuficiência consideração do sensus fidei, dos fiéis, de poder, por el ejercicio pela concentração isolada da autoridade, por um estilo de governo centralizado, pela opacidade de todos os procedimentos normativos e por uma existência frágil. Na igreja atual, o uno controla a informação, decide as diretrizes gerais, os passos necessários, supervisa os processos de decisão, decide se tomar decisões ou não tomá-las. Há uma dinâmica linear, desde um a todos. O bispo, o pároco, consulta os leigos, alguns, conselho pastoral, agente de pastoral, e os leigos aconselham. O uno delibera e os leigos atuam. Muitos bispos e párocos pensam que o voto consultivo expressado por os leigos é algo opcional, facultativo, que em última instância também se pode enviar e pode ser incluído. Como podemos superar este esquema linear de... Desculpem, o áudio está pausando. Verdadeiramente sinodal. Eu gostaria de indicar as coordenadas eclesiológicas que estão em jogo, lembrando alguns textos do Concílio Vaticano II. E, ao mesmo tempo, eu queria oferecer um modelo praticável para a toma de decisão na igreja, tanto a nível das decisões estratégicas, de horizonte general e o nível das decisões de planificação, também as decisões operativas, os problemas concretos que podem surgir ou as atividades
a ser planejadas. Quero oferecer um modelo praticável, retomando algumas indicações que provêm da sociologia das organizações, sem negar a particularidade do sujeito eclesial, com a ação do Espírito Santo, que tem muitas aportações que nos podem ajudar. Segundo a visão eclesiológica do Vaticano II, da Igreja Povo de Deus, no capítulo 2, todos os bautizados são sujeitos co-constituintes Partecipano alla missione profetica, da missione igreja messianica della Iglesia nel mondo e e contribuem contribuem à edificação da igreja. Ministros ordenados e leigos e leigas são sujeitos que, no entanto, seguem relações comunicativas, participativas, dicionárias diferenciadas e assimétricas, em razão de seu carisma e ministérios, que marca a identidade dos diferentes cristianos, por diferente fundamentação sacramental, batismo. e por lo riconoscimento di su Desculpem, mas o áudio está pausando muito. Um documento da Comissão Teológica Internacional sobre a sinodalidade na Igreja se fala de uma tríada, alguns, todos. Desses textos do Concílio e da Comissão Teológica Internacional, deduzo 3 princípios para a tomada de decisão em uma igreja sinodal. dinâmica de comunicação, participação e As dinâmicas e, portanto, a tomada de decisão devem ser multidirecional e não unidirecional. Não são de alguns, senão de cada um a todos, de todos a alguns, de alguns a todos. Todos são ouvintes da palavra de Deus através da palavra de outros e outras. Todos são sujeitos, interlocutores nessa dinâmica. Mas, segundo, uma forma assimétrica. há e deliberativas decisionais que conformam a igreja. Existem uma sinergia com contribuições diferenciadas de ministros ordenados e de leigos e leigas. Os ministros ordenados guardam a fé apostólica e salvaguardam a unidade da igreja. Piden uma leitura dos signos. Os leigos contribuem com a linguagem do nosso tempo, asseguram uma visão extrovertida da igreja no mundo. 3. Os leigos não são simplesmente executores, não são simplesmente assessores ou consultores. Os leigos são co-participantes e são co-responsáveis na igreja pela sua palavra, pela sua experiência de vida e de fé, pela sua competência profissional e pastoral. Por uma parte, a tomada de decisão precisa de alguns proféticos e precisa dos leigos, e por outra parte, a tomada de decisão se realiza pelo exercício Minha proposta é de pensar em termos de processo de decisão articulado e complexos. Articulados porque há interações com muitos atores, ministros ordenados e leigos e leigas. Complexos porque tem mais de uma fase, um processo de decisão articulado e complexo, no que um bispo, alguns, todos interatuam através de consciência e contribuições diferentes. Se trata de estudar as estratégias para chegar às decisões onde todos os bautizados são co-implicados, cada um à sua forma, pelo seu carisma ao ministério. Cada um pode contribuir
na obra comum e coletiva, decisão making, para chegar a uma tomada de decisão de um por um, com todos e para todos. Decision take. Vou apresentar as fases do processo articulado e complexo. O nível de referência será a igreja particular. Como qualquer outra, a igreja está continuamente envolvida em decisões. As decisões marcam uma diferença entre passado e futuro, que elas mesmas produzem. E o quando e o como decidimos definem quem somos. Os sociólogos nos mostram que decidir é um processo articulado em várias fases. No entanto, é possível remodelar o processo de decidir, identificando a sequência de fases nas quais se desenvolve o processo. A decisão será progressiva e a implicação diferenciada de alguns agentes de pastoral, conselho pastoral e especialistas, teólogos e todos, para cada uma dessas fases. Num processo de tomada de decisão, tem a contribuição dos indivíduos, com sua contribuição cognitiva, de carisma, de ministério, a contribuição dos grupos, católica, movimentos laicales, consejo pastoral, consejo presbiteral, ou pastorais, grupo de catequetas religiosos, e há uma interação no nível do corpo social e no seu conjunto. 6 diferentes fases, com uma diferença e também uma intervenção entre decisão making, 5 fases, e decisão take, uma fase. 1. Definir e esclarecer o objeto da decisão. É que pode colocar o processo de decisão, mas essa convocatória pode ser solicitada por muitos, através de uma expressão de sentimento generalizado, que intercepta, ou pode ser solicitado por alguns colaboradores. Às vezes, a minoria sinaliza o mal-estar. Não consultar, sino convocar. Convocar a uma igreja para um processo. Convocar a igreja para um processo, uma tomada de decisão. Recolher as informações, envolver a escuta de todos e todos é promovida por alguns presbíteros ou agentes sociais. Os conhecimentos e a experiência de vida estão em jogo. É essencial que a igreja escute aos alguns. São imprescindíveis para a leitura da realidade, o juízo à luz no evangélico, no horizonte das possíveis orientações. E a contribuição dos especialistas, teólogos, especialistas em outras disciplinas será muito importante. Esboçar as alternativas operativas. Mais de uma. A diferença do que acontece normalmente na igreja e de que seja possível levar a cabo, passar de poderia a deve. Alguns têm um papel básico nesse nível. É um espaço de criatividade e de lógica racional. Para enfrentar os problemas, é um espaço de pensamento criativo. Se trata de imaginar as transições para colocar em atuação. Como se passa de um estado inicial ao final. Isso pode e deve ser obra de muitos ministros ordenados, leigos, agentes de pastoral, teólogos, psicólogos, sociólogos. 4. De identificar critérios de juízo. Ao mesmo tempo, se trata de identificar critérios de juízo.
em coerência com o objetivo e estilo da missão eclesial evangélico. Por um lado, é tarefa dos teólogos, à luz da escrita, da tradição, os teólogos sugerem, indicam, lembram esses princípios. Por outro lado, é a palavra própria do bispo, com seu presbitério e diáconos, que sintetizam e lembram o que preserva a fé que vai construir a igreja. 5. Avaliar as diferentes alternativas à luz dos critérios de juízo para selecionar e identificar as possíveis ações e orientações que pareçam mais adequadas ao contexto, os sinais do tempo e ao desenvolvimento da tradição apostólica. Pode expressar através de procedimentos que permitam um amplo consenso, também através da votação, que é uma expressão do consenso. Pedir a cada pessoa que se defina com respeito às opções e permite avaliar a orientação do corpo eclesial em seu conjunto. 6. Tomada de decisão, decisão taking. A autoridade pessoal pastoral pessoal deve tomar a decisão. Essa responsabilidade final do bispo, a decisão de não é uma simples ratificação do processo de tomada de decisão, sino una espressione del suo desenvolvido ministério até o momento específico de salvaguarda della apostolicidade della fé e de serviço a nós e de serviço aos outros eclesiais institucionais. Mas não é uma afirmação isolada do caminho percorrido. Em certos aspectos, o bispo é o guardião do cumprimento do Lumen Gentium 12, do Consensus Fidelium. Terá que dar sua decisão a todos e a alguns para que apliquem, e como aplicar também. Terá que cuidar da adequação de execução com respeito à decisão tomada, pedir correções no curso da ação e tem que cuidar do processo do cumprimento fiel do deliberado e decidido. E tem que escutar a recepção desse. A estrutura de tomada de decisão na igreja deve se converter cada vez mais em uma estrutura articulada, multifásica, flexível e dinâmica, capaz de gerar novas ideias, estímulos recíprocos, experiências comuns, críticas construtivas, sentido de pertenência. Num processo concebido segundo essas 7 fases, há uma valorização e potencialização das ideias e das experiências de todos e todas, e de competências de alguns, e da responsabilidade pastoral, que vai colocar sua decisão taking. Em cada processo de tomada de decisão, não só conta o problema que se resolve, o que se decide, o produto final, senão que conta o processo mesmo, como se consegue, as interações que se tem ativado e os processos que se há realizado. Nos processos de tomada de decisão, há uma construção simbólica no povo, há uma edificação de igreja sinodal. Há que decidir de aumentar a participação e a corresponsabilidade na igreja. E isso deve ser feito por 4 razões. Quanto mais compartamos as decisões que afetam as suas vidas, mais motivadas estarão para levar a cabo. Segundo, o contexto eclesial é complexo e articulado. Em sua ação está em contínua evolução. Os procedimentos
estandarizados já não são suficientes hoje em dia. O contexto eclesial requer a contribuição de múltiplos sujeitos e competências diversificadas, de ministros ordenados e diáconos, leigos e leigas. 3. Deve haver coerência entre a essência comunhão dos comúnio e os processos de participação e tomada de decisão. Há uma estreita interdependência entre fazer comunidade e participar nas decisões. 4. Esse modelo de consenso de decision making nos permite abordar a questão de gênero. Que liderança cooperativo é possível em uma instituição com quase só poder representativo decisão masculina? Só um processo articulado de elaboração de decisão pode preservar a autoridade da palavra das mulheres e potenciar as contribuições da experiência que lhes corresponde. Da competência, sem esquecer que as mulheres hoje formam parte de tudo, de todos e todas, de alguns e alguns, teólogas, agentes de pastoral, dirigentes de comunidades, mas nunca a voz a uno na igreja, hoje em dia. Nesse processo, venho a esclarecer a função de liderança do bispo, do pároco, do ele pode definir a tarefa, lembrar o objetivo final da viagem, pode convocar, escutar, reflexionar e motivar, pode unificar, falar no nome dos outros, pode desenvolver uma consciência coletiva, preservando o processo em sua correlação estratégica entre alguns, todos e um. Pode promover ação cooperativa através de uma verdadeira interação comunicativa. Corresponde aos bispos garantir aos leigos e ao presbitério a liberdade de pensamento, de investigação e de expressão. A verdadeira paresia na igreja. Um pode estabelecer e lembrar o horizonte de significado. Os processos de tomada de decisão produzem, reproduzem, desenvolvem valores sociais, interpretam a história comum, fazem que as pessoas percebam o que significa ser uns outros. Um pode assinalar e reconhecer os limites das pessoas implicadas, incluindo no contexto da relação entre os leigos e os ministros, a interdependência entre o ministério de um e a participação de todos é muito clara nos documentos do concílio. Há uma coessencialidade dos dons hierárquicos e carismáticos, como define o documento internacional. Toda autoridade na igreja está correlacionada com a capacidade de atuar. Assim, a igreja, nos processos de tomada de decisão, experimenta um aumento da potencialidade, das oportunidades de eleição, uma ampla gama de capacidade e condições para a ação. O exercício da sinodalidade se experimenta o poder com relational power. É possível aprender a decidir. É possível aprender a enfrentar os desafios de uma tomada de decisão em uma igreja sinodal corretamente. Podemos superar os blocos, as resistências existentes e melhorar a qualidade das eleições, combinando eficiência e eficácia. O Papa Francisco
reflete sobre os critérios para governar um povo, lembra que se trata de dar vida a processo que quem construi um povo. Não haverá verdadeira sinodalidade sem uma revisão das dinâmicas e estruturas da tomada de decisão. Obrigada.